Fala, turminha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado. Hoje falar um pouco do pregão, né? Já devem estar sentindo falta da minha carinha linda aí no canto, né? Hoje acabei de chegar em casa, estou na correria, por isso nem configurei nada, então eu vou fazer o estudo hoje sem vocês me verem, tá? Vai ficar escondidinho hoje. Amanhã a gente volta ao normal. Antes queria pedir para vocês já não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal e compartilhar o vídeo, né? Porque assim o YouTube entende que ele está ajudando e vai fazer com que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas, né, galerinha? Então, bora falar aqui do nosso estudo, né? O que a gente tinha pensado para esse pregão. Hoje a gente teve um movimento interessante aqui. Logo na abertura ele abriu aqui numa região de venda que aqui tinha um order block de 1 minuto, mas ninguém pegou essa venda, a galera tava, mesmo que estava abrindo a live, eu dando bom dia, organizando as coisas, eu não opero na abertura, né? Inclusive eu vou fazer uma pausa aqui para avisar vocês já que devido a essas coisas que vem acontecendo da gente começar na correria, a partir de sexta-feira a live vai começar antes do leilão, tá, turma? Então fiquem atentos, a nossa live ao invés de começar às 9 horas, ela vai começar às 8h55 para a gente acompanhar o leilão e poder já estar a postos na abertura do pregão, beleza? A gente analisa o leilão juntos. A novidade aí que para ajudar a galera que está com dificuldade para começar a interpretar um pouco mais o leilão. Essa é uma forma que a gente tem de estar ajudando vocês cada vez mais gratuitamente aqui no canal. É por isso que a gente sempre está falando. Curta, compartilhe, porque o YouTube ajuda o canal fazendo isso, tá? E também, se você quiser se tornar membro, tem aqui embaixo na descrição, custa R$ 7,99. É aquele membro de simplesmente ajudar o canal e quando tem aula, todo o conteúdo ele é disponibilizado antes para os membros, para depois ele ficar público, tá? Então é uma forma também de vocês poderem estar ajudando o canal e contribuindo, né? De uma forma simbólica por todo o conteúdo que o canal disponibiliza. Então bora falar aqui das movimentações. Ontem a gente tinha falado no estudo de mercado ontem que eu deixei, eu tinha feito inclusive o desenho, né, da abertura do preço, que se ele abrisse aqui para cima, para ele dar continuidade, ele teria que fazer isso aqui, ou ele poderia fazer isso aqui, se fosse para baixo. Era mais ou menos esse o desenho que eu tinha feito, tá? Hoje a gente estava trabalhando com essa possibilidade aqui, ó, dele fazer um retorno e fazer um pullback para talvez continuar descendo, né? Mas a princípio a gente tinha essas duas oportunidades de compra, tá? Eu acabei fazendo operação nessa primeira aqui, até a pessoa estava na live acompanhando, nesse sweep que ele fez aqui no imbalance aqui embaixo, eu acabei comprando, só que eu acabei protegendo aqui, porque como eu sabia que tinha um outro ponto aqui embaixo, né, eu acabei protegendo e ele me tirou na proteção. Depois aqui nessa daqui de baixo, acabei não entrando, acabei rateando mesmo, essa daqui ele pagou 600 pontos, teve uma galera que pegou e fez ali a meta do dia. Eu acabei fechando hoje, até mostrei pra galera, deu R$140. A minha proteção ali foi 25, 30 pontos, né? Então, foi isso que aconteceu no dia de hoje. Depois o meu tive que sair, aí o mercado também acabou ficando travado, né? Mas foi um pregão que teve a oportunidade da manhã e depois não teve mais nada. O que a gente tem para amanhã aqui nesse pregão, tá? Primeiro, o preço ele não rompeu o topo, tá? Então lembre-se que eu sempre falo para vocês, né? Se ele não rompeu o topo, ele pode vir tentar romper fundo. E eu tinha comentado inclusive que ele podia pegar a liquidez nessa região para vir testar a parte de baixo. A gente amanhã, eu vou tirar esse order block aqui.
tá? Vamos deixar eu vou deixar marcado, além desse cara aqui, do 15 minutos, e é o alvo, eu também vou deixar marcado essa extremidade aqui, ó, tá? Só que eu vou deixar marcado, não é o, eu vou deixar marcado o candle, mas fiquem atentos, tá? Não é porque tá marcado order block aqui que é para chegar e sair comprando, tá? Isso aqui pode ser alvo, ou ele pode usar isso aqui como inducement para estar pegando liquidez nessa região aqui, que é o order block da extremidade do movimento que eu tinha falado para vocês. Então, muita atenção com esse cara aqui, tá? Preste atenção depois no estudo. Na parte daqui de desenho, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa região de liquidez aqui, que ela é uma região muito importante, tá? Porque, afinal de contas, foi aqui que o preço travou e travou bastante. Então, fiquem atentos com o que pode estar segurando esse preço ali. Na região de cima, a gente continua com aquelas regiões marcadas, tá? As outras lá não vou nem atualizar muito, mas é isso que a gente tem. Tá? Levando em consideração aqui, ó, nosso movimento, que a gente está com ele validado aqui ainda, tá? Vocês viram que o preço abriu hoje, inclusive, na Golden Zone, dando continuidade ao movimento. Então, muita atenção com compras aqui, tá? Aqui embaixo, compras só com confirmação. Caso o preço chegue aqui, faça um movimento de... Ixi, ficou horrível isso aqui. Deixa eu fazer direito. Caso o preço chegue aqui embaixo, faça algum movimento de quebra de estrutura, tá? Isso pode ser que dê uma compra. Chegar na compra no risco, não, tá? Porque, lembre-se, topo forte, fundo fraco. Então, esse topo aqui não conseguiu ser rompido, então ele pode vir para testar e romper esse fundo aqui de baixo, ok? Então, lembre-se aqui, somente com confirmação. Vou só esticar as outras pontas aqui, tá? Para a gente deixar aqui o nosso layout organizado. Tá? Então, e o preço segue nesse range aqui que a gente está falando. Lembrando que o volume profile está agora nesse range como um todo, ok? Então, percebam, ele está nessa zona aqui. Pode ser, inclusive, que ele faça um sweep aqui, tá? Aqui é uma região interessante para a gente deixar marcado, ok? Esse imbalance aqui, que ele pode se aproveitar dessa zona de liquidez aqui para pegar liquidez para descer, ok? Então, deixa eu só botar de preto isso aqui que fica mais fácil de enxergar, tá? Então, esse tipo de movimentação vocês precisam tomar cuidado. Aqui, lembrem-se, o preço está no movimento de descida, ok? Então, entradas aqui na venda, até se pode pensar em entrada de risco, tá? Fiquem atentos a isso. Agora, aqui embaixo, contra o movimento, não. É perigoso demais, galera. Demais, demais, demais. Certo? Eu só alinhar essa fibo aqui. É difícil de alinhar essa bagaça aqui. Aí, tá aí, essa aqui é a fibo do movimento maior que vem vindo lá de cima. Beleza, galerinha? Então, isso que a gente pode esperar para amanhã. Agora vamos dar uma falada na doleta. O dólar teve um movimento brusco de manhã, né? Ele veio, deu uma venda espetacular aqui, ó, nessa captura de liquidez aqui de cima, tá? Pagou a meta de quem estava aí operando vendido. Depois ele foi buscar o order block lá de baixo, tá? Aqui eu tô marcado no 15 minutos. É isso aí. Chegou perto, mas não bateu. Mas ele foi
na região dos 30. Ó. Se você pegar o 30 minutos e o 60 também, ele deu exatamente nos 50% desse order block, tá? Como a gente está trabalhando com 15, eu não vou fazer nada. Depois, à tarde, ele foi fechar a conta desse Fair Value Gap aqui. Ó, foi lá pegar a liquidez dele, né? E agora está querendo fazer o movimento novamente, tá? Então, vocês prestem atenção nessa movimentação do dólar, tá? Por quê? Porque eu tenho essa região aqui, tá? Uma região importante, que ela precisa ser perdida para o preço dar continuidade de baixa. Enquanto o preço estiver para cima, vocês percebam que nós tivemos um choque aqui, tá? Então aqui teve uma mudança de caractere e o preço depois disso vem fazendo topos mais altos e não perdeu mais fundo. Então, muita atenção com essa abertura do dólar, tá? A gente tem aqui esses dois caras que vão permanecer aqui ainda, né? E aqui como um possível alvo, a região do 15 minutos lá de baixo, que eu estava marcado já desde ontem. Com a perda dessa estrutura aqui, ó, nós temos uma nova região agora. Porque ele fez o choque aqui nesse movimento de subida, tá vendo? Ó. Aqui nós tivemos o choque, tá? Então, muita atenção nessas zonas vendedoras aqui de cima, tá? Porque a nossa região Golden Zone está aqui no teste desse fundo anterior aqui, ó. Então, o preço, inclusive, ele pode fazer uma movimentação de buscar liquidez ali em cima para continuar a queda, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Que aqui são os pontos vendedores e os pontos compradores ali embaixo. O que a gente tem aqui, ó, é um outro ponto comprador que a gente não pode deixar de marcar, tá? Que é essa região aqui onde o preço segurou. Tá? Então, aqui a gente tem um order block do 5, que também pode ser que faça com que o preço venha aqui buscar, tá? Mas lembre-se, tá? Ele fez o choque aqui desse movimento, ok? Perdeu a estrutura aqui, ó. Perdeu a estrutura, então ele pode vir testar, inclusive ele tem esse gap aqui embaixo para estar fechando, tá? Então, muito cuidado com compras aqui no dólar para vocês não terem problemas de serem estopados. Beleza, turminha? Então é isso que a gente tem para amanhã no dólar e no índice. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do estudo. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos e uma boa noite para vocês.